Podemos começar? Então, retornando aqui às nossas discussões do encontro anterior, que foi o encontro 19, a gente começou a falar da relação de velocidade de grupo e relação de dispersão de uma forma mais geral. Independentemente de estar usando eletrodinâmica, de estar usando eletrodinâmica não linear, de estar usando modelos tridimensionais, modelos planares, a gente então está agora pegando uma situação mais geral, onde nós, para começar, nós consideramos um conjunto, um sistema de campos e mixing. O que é esse sistema de campos e mixing? São N campos, N campos escalares, vamos chamar escalares reais, com esse I variando de 1 até N, então nós temos uma família de N campos reais, e no momento vou pegar escalares para poder ter mixing, às vezes, de diferentes spins que estão dentro do mesmo campo. Isso funciona bem para os escalares e para os férreos, que são puros spins, zero, escalar, meio e férreo. Depois, quando a gente entrar no campo vetorial, na formulação relativista, os campos vetoriais têm uma parte longitudinal, ou seja, tem uma componente de spin zero e uma componente de spin 1 que está na parte transversa. Então, vamos começar pelos escalares. A gente propôs, na outra vez, um lagrangiano bem simples, um lagrangiano dessa forma que nós já tínhamos escrito em forma matricial, então a gente nós reunimos esses campos escalares, sob a forma de um vetor coluna n-dimensional. Então a gente tem desde o φ1 até o φn, e escrevemos o nosso lagrangiano um mixing tanto no termo cinético quanto no termo de massa. Então botamos aqui no meio desse derivada do φ transposto, a matriz cinética, essa matriz n por n simétrica, e aqui a derivada do φ. E depois o termo menos o meio, e aí colocamos aqui φ transposto, uma matriz n, que a gente chamava de matriz n2, vou colocar assim, φ, e tínhamos colocado também um termo de fonte aqui, seria alguma coisa do tipo ρ transposto φ. Ou posso simetrizar, colocar mais um meio de φ transposto, vamos colocar assim. E aí com isso a gente tira a equação de campo, que fica K, vou botar assim mesmo, D'Alembertiano, K mais M2, nós temos, ele vai integrar por parte para dentro de K, D'Alembertiano, mas então aplicado no φ vetor, no vetor coluna φ, e aqui a gente obtém o ρ transposto. Aqui o transposto aqui, mais vou botar o contrário, vou botar aqui transposto. Aqui transposto assim. Claro que depois a gente pode, essa equação, então isso aqui igual a ρ, e aí, claro, essa equação de campo eu posso tirar o transposto, a transposta dela vai aparecer o ρ transposto. Mas essa é a equação de campo aqui que a gente tira, se quiser escrever em componentes, isso aqui ficaria, então ficaria D'Alembertiano, KIJ mais M2IJ, φJ igual a ρI. Só para colocar aqui, quem está mais acostumado a ver em forma matricial aqui, D'Alembertiano, a matriz KIJ, mais a matriz M2 elemento IJ, tudo isso aplicado ao φJ, igual a ρI. Então, essa equação em forma de componentes, essa equação em forma matricial. E aí a questão é tirar a relação de dispersão. Claro, indo para o espaço dos momentos, isso aqui é menos K2, e aí a gente teria que tirar a relação de dispersão, seria o determinante dessa matriz. Eu vou colocar agora um método mais simples, que eu acho que, inclusive, é mais físico também, para a gente compreender melhor. Vamos retomar a equação de campo D'Alembertiano, e aí a matriz K. Lembrando que mais M2, φ igual a ρ. Vamos lembrar que, por construção, como esse termo aqui é dmi φ e dmi φj, KJ, esse termo aqui é M2IJ, φ e φj, nós temos então essas duas matrizes, são matrizes simétricas, K transposto igual a K, e M2, matriz M2 transposta igual a M2. Então nós estamos lidando com duas matrizes simétricas. Bom,
vamos lembrar o seguinte: em geral, a gente vai querer trabalhar com um sistema de N campos independentes. Não há, vamos dizer, vínculos aqui. Então, nós vamos supor desde o início que duas condições, né? Duas condições de partida. Que além de ser simétrica, né, como já foi dito anteriormente, duas condições de partida, duas condições suplementares, né? Primeiro, que a matriz K seja inversível, quer dizer, não singular, K menos 1. Vamos dizer, isso aqui vai determinante de K diferente de certo. Então, essa matriz K é inversível, ou seja, K menos 1 existe. E o outro aspecto é que a matriz K seja positivo definida. O que é uma matriz positivo definida? É uma matriz que, como ela é simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. E ela vai ter autovalores reais. E esses autovalores reais são todos positivos. Então, nós temos que ter uma matriz cujos autovalores, né, sejam todos positivos. Então, se eu pegar K atuando num certo vetor aqui, isso aqui vai ser lambda aqui, onde lambda é positivo. Então, se ela é positivo definida, isso já garante que o determinante dela é diferente de zero. Então a gente não precisa nem colocar, essas condições não são independentes. Eu estou colocando só para ressaltar. As duas condições suplementares são essas: que a matriz seja inversível, ou seja, tem determinante não nulo, e seja positivo definida. Mas é claro que se ela é positivo definida, todos os autovalores são positivos, então automaticamente o determinante dela é Oi? Autovalor zero não, que daí determinante zero. E a gente não quer autovalor zero porque, não sendo inversível, nós não conseguiríamos inverter os momentos associados, né, que a gente tem DL, D, Φ e ponto. Mas esse DL, D, Φ e ponto, quer dizer, isso aqui vai ser no fundo, né, um K, I, J, Φ ponto, J. Então, para que eu consiga inverter velocidade em termos de momento, teria que ter essa matriz inversível, senão eu não consigo inverter. Então, eu estou supondo que a gente já está trabalhando. Se isso acontecer, se essa matriz K tiver determinante zero, eu tenho que entender quais são os vínculos e aí eu tenho que eliminar para poder ficar com a matriz com os campos completamente independentes. Então, nós já estamos partindo do pressuposto de que eu estou trabalhando com um conjunto de N campos independentes, né? Então, esse conjunto aqui de N campos, né? Campos independentes, não há vínculos entre eles, campos, né, sem vínculos entre si. Então, são campos independentes, então não tem um vínculo. Então, agora, além do determinante ser diferente de zero, eu quero que os autovalores sejam positivos definidos. Isso é normal, por quê? Porque isso aqui é um termo cinético. Então, a contribuição, eu não tirei aqui, mas a gente pode tirar, se der tempo, eu tiro até no final, mas um pouquinho, como apêndice aqui da reunião, o tensor de energia-momento, de forma matricial. E aí a gente vê que os termos cinéticos, né, vão contribuir com essa matriz K. Então, eu teria, se eu tiver um alto valor negativo, a gente vai ver já já, isso poderia estar indicando um termo que tem o sinal da energia cinética negativa. Vamos ver já já o que é isso. Se essa matriz aqui, vamos dizer, mesmo que ela não fosse positivo definida, basta que ela seja simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, existe uma matriz, existe uma matriz S ortogonal que diagonaliza K. Por quê? Porque nós sabemos lá, né, no teorema da álgebra linear, toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. E claro, toda matriz hermitiana pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Como o nosso problema aqui é real, nós estamos falando de matrizes simétricas e reais, então eu vou falar de uma transformação ortogonal. Então, nós sabemos que a gente pode ter essa relação aqui, S capa, S transposto, né, que é S menos 1, isso aqui vai me dar uma matriz capa
capa tio, que é diagonal. E é claro, essa matriz diagonal aqui, agora sendo, vamos dizer, ela tem altos valores. Eu vou chamar os valores lambda. Lambda aí. Ainda não está claro por que eu estou permitindo que ela seja positiva definida. Então vamos agora, já que a gente tem essa relação, eu sei que existe essa matriz que diagonaliza K, a gente pode pegar essa equação de campo agora, retoma essa equação de campo, aqui, e multiplico aqui a esquerda por S. Uma pergunta agora. A transformação de similaridade, ela diagonaliza S, uma matriz, independente da matriz ser positiva. Independente de ser positivo ou definido ou não, essa matriz aqui, mesmo que tem alto valor zero, essa matriz ortogonal, ela vai sempre, já que essa matriz aqui é simétrica, não importa quem seja os seus altos valores, essa matriz vai poder diagonalizar K, mesmo que K tenha alto valor zero ou alto valor negativo, não importa, vai simplesmente, basta que ela seja simétrica para poder ser diagonalizada por uma transformação. A fórmula geral é S, K, S menos 1. O S transposto é o S menos 1. Porque como a matriz é ortogonal, então, porque o teorema espectral nos diz que uma matriz simétrica real pode sempre ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Seria S capa, S menos 1. Mas S menos 1 é o S transposto, eu já sei que S é ortogonal. E aí eu tenho essa matriz diagonal aqui. Então eu vou retornar na minha equação matricial de campo, então colocando aqui o S à esquerda. Claro, eu coloco o S aqui, e aqui eu posso lançar a identidade. S menos 1, S. Então, eu coloco a identidade aqui entre os operadores, né? A equação de campo, entre o operador de onda, vamos dizer assim, e o campo. E aí, claro, agora eu sei que S capa, S menos 1 é o capa diagonal. Então, vamos botar aqui. Então, você vai ficar D'Alembertiano, capa diagonal. Mais S M2 S, aqui pode S menos 1, que na verdade é o S transposto, vou botar assim, mas S transposto, né? Então tudo isso aqui atuando em S φ. Então ficou S capa, S transposto, deu capa ativo. S M2, S transposto, e ficou sobrando esse S φ, igual a ρ. Certo? Vamos colocar dessa forma. Agora, bom, então o que a gente observa, esse aqui é o operador cinético. Então isso aqui está vindo do Lagrangiano. Então se eu fizer essa operação no Lagrangiano, né? Então vou colocar S for também? Oi? S for? Não, desculpa, eu multipliquei tudo por S, obrigado, perdão, obrigado. Se é S por lado, eu multipliquei essa equação por S esquerda e por S esquerda. Então, obrigado, S por. Então a gente multiplicou toda a equação aqui por S, e aqui eu coloquei a identidade. E aí usei essa por construção, é a matriz que diagonaliza K. Então eu já coloco essa matriz S, sabendo que ela é a que diagonaliza K. Vai ficar S, K, S transposto, que é o cativo. S M2, S transposto, S φ igual a S rho. E essa matriz nova que vai aparecer aqui é uma outra matriz, mas continua sendo simétrica. Se eu tirar o transposto dessa matriz aqui, vai ficar S transposto, transposto, que é S. M2 transposto, que é M2, e o S transposto. Então essa matriz aqui, mesmo com essa operação tendo sido feita, essa matriz continua sendo simétrica. Então é claro que ela também depois vai poder ser diagonalizada. Agora vamos observar o seguinte, essa operação que a gente fez ali, na equação de onda, é equivalente, vamos apagar isso aqui, a nós fazermos essa operação aqui no Lagrangiano. Posso colocar aqui S transposto S, posso colocar aqui S transposto S, posso colocar aqui lá S transposto S, coloco aqui S transposto S. Posso colocar aqui S transposto S. Estou colocando a identidade aqui. Quem é essa? É a matriz que diagonaliza K. Então isso aqui está no fundo dando o seguinte: quando eu fizer essa operação, eu vou estar escrevendo esse Lagrangiano, deixa eu apagar, vou botar aqui para cima. Eu estou agora vendo aquela operação feita
equação de campo, como ela fica em termos de Lagrangiano. Por que eu estou fazendo isso? Para poder discutir a questão da positividade da matriz K. Então, aqui, para justificar melhor a positividade, o nosso Lagrangiano vai ficar assim: o meio do dmi, aí aqui dentro dessa matriz, essa é uma matriz numérica, constante, né, paramétrica, então eu vou botar aqui S φ transposto, está atuando nesse vetor aqui, né, esse vetor linha. Aqui a matriz, aí aqui vai ficar S capa, S transposto, então aqui vai ficar a matriz capativa. E aqui dmi S φ, então S capa, S transposto é o cativo, e aí esse S vai entrar aqui, dmi S φ. Então, simplesmente estou vendo agora como aquela operação, ela pode ser lida também antes de fazê-la na equação de campo, como é que ela poderia ser feita diretamente no Lagrangiano. E aqui é a mesma coisa, vai ficar menos o meio de S φ transposto, aí vai ficar a matriz S M2 S transposto, e aí aqui S φ. E depois o termo final, mais S φ transposto atuando em S rho. Então essa equação, nada foi feito. Eu coloquei simplesmente a identidade de forma conveniente aí a diagonalizar essa matriz K aqui. Muito bem, então, deixa eu apagar aqui. É como se eu estivesse redefinindo uma nova base de campos, né? Eu estou redefinindo. O nosso Lagrangiano ficou exatamente invariante em forma, desde que eu chame esse campo S φ de um novo campo, φ2, que é uma recombinação linear. Essa matriz é uma matriz numérica, paramétrica, então eu estou simplesmente redefinindo novos campos de uma forma linear, ou seja, φ2, componente I, nada mais é do que S e J, φJ. Então, os campos antigos foram redefinidos dessa forma. Então, esse nosso Lagrangiano poderia ser reescrito então, em termos desse campo novo, o meio de dmi φ til transposto kappa til dmi φ til menos o meio de φ transposto, aí essa nova matriz SN2 S transposto. Se eu quiser, eu posso chamar essa matriz de N2 til, que é essa matriz aqui, SN2 S transposto, essa nova matriz transformada. E aqui o φ til. Então, a Lagrangiano todo agora em termos de campos til. E aí aqui eu vou ter o φ til transposto. E aqui eu vou ter também uma rotação, uma transformação ortogonal no espaço das fontes. Então, vou ter um rotil. Quem é rotil é S rho. Tá? É só seguir esse caminho. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui? Esse termo aqui, ele pode ser escrito assim: dmi φ til I. Só que essa matriz aqui, kappa e J. Então, quer dizer, eu vou escrever esse kappa til IJ, dmi φ til J. Porém, essa matriz aqui agora, ela é diagonal. Então, ela tem autovalores, tem todos os autovalores colocados na sua diagonal. Então, esse kappa til, na verdade, eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira: dmi φ til. Isso aqui vai ser um lambda I delta J. Então, na verdade, eu posso escrever esse termo dessa maneira: dmi lambda I dmi φ til I dmi φ til J. φ til I, desculpa. Então, eu estou numa base em que o termo cinético agora ficou diagonal, com esses valores lambda I, modulando os termos diagonais. Então, eu tenho termos cinéticos, né? Esses termos cinéticos em termos de derivada temporal, né? Esses termos aqui, a gente sabe que pode escrever da seguinte maneira: lambda I φ til φI til ponto, derivada temporal, φI til ponto, e aqui menos, né, gradiente de φ til I, escalar, gradiente de φ til
Isso é um termo cinético. O que é importante? Está aqui, ó, a variação temporal, velocidade, né, o que corresponderia à velocidade do campo, quanto o campo está variando no tempo. Isso é um termo cinético. Então, se esse lambda aqui for negativo, eu teria termos cinéticos com um sinal negativo, o que não é fisicamente errado, não é fisicamente plausível. O que a gente quer é ter termos cinéticos com coeficientes positivos. Eu tenho um meio de mv2, eu quero ter sempre as energias cinéticas positivas definidas. Então, por isso que a gente chama a atenção para o fato de que eu quero as matrizes, a matriz K sendo positivo definida, porque se seus autovalores forem todos positivos, isso significa que todos esses termos cinéticos vão contribuir positivamente no Lagrangiano. Então, tem um termo cinético positivo, esse termo aqui também é positivo, mas tem esse sinal mesmo, esse aqui é o termo de gradiente, vamos dizer assim, é o termo de gradiente, não é importante para esse efeito de positividade, porque eu quero garantir a positividade da energia cinética. Então, para isso, né, por isso nós estamos impondo que a matriz K seja positiva definida, para evitar termos cinéticos no sinal negativo. A parte temporal seja positiva? Que a gente quer que a energia cinética seja positiva, a parte temporal do Lagrangiano seja positiva. E para isso o lambda daí. A outra parte é negativa, não... A outra parte pode ser negativa, não tem problema, porque essa parte aqui é a parte espacial, são os gradientes, né? Essa parte aqui realmente é negativa. Na energia, se a gente tirar agora o tensor de energia momento, a gente vai ver que isso aqui vai entrar com sinal mais, isso aqui vai entrar com sinal mais, e aí o termo de massa vai entrar com sinal mais. Mas o que a gente quer é garantir a positividade da energia cinética. Então, por isso que a gente impõe que a matriz K seja positiva definida. É uma matriz paramétrica. Então, é razoável que ela seja positiva definida. Bem, então estamos aqui. O que a gente pode fazer? Bases de campos. Essas bases, sim, elas são um espelho que você tem, ou você pode dizer, não, essa é a base física, a outra é uma base construtiva. Positiva. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, essas matrizes mix, em campo mix, depende muito como se interpreta. Se você disser, eu tenho um bóson vetorial, um bóson e interagindo com outro bóson 1, 2, eles estão interagindo. É uma coisa mix. Então, eu distinguiria, eu estou assim, pensando nos estudantes que estão mais iniciando, né? Chamar a atenção para essa diferença. Existe o mixing e existe a interação, vamos dizer, propriamente dita, né? Claro que o mixing não deixa de ser uma interação. Se eu olho no Lagrangiano, eu vejo um termo bilinear em que um campo φ está acoplado com um campo φ, então, quer dizer, isso aqui é um termo bilinear, é um termo bilinear na ação, no Lagrangiano. Então, esse termo aqui é um termo de mixing, mas assim, está mostrando uma interação, vamos dizer, na verdade está mostrando um acoplamento dos dois campos. Agora, eu posso ter campo, o que a gente chama propriamente de interação, são os termos que são de potências mais altas, a partir do termo cúbico. Então, eu poderia ter alguma coisa assim, φ2, φ, poderia ter um φ2, ou φ3, φ3, não importa, φ2, φ2. Então, esses aqui são termos, esse aqui a gente chama propriamente termos de interação, porque tem potências maiores do que 2 nos campos. Então, esse aqui é cúbico nos campos, quártico nos campos. Esse termo aqui é quadrático nos campos. Então, a gente chama mais de mixing, a nomenclatura é essa. Mixing é isso, e isso aqui é propriamente dito interação. Claro que o mixing está revelando um acoplamento, mas não significa necessariamente um termo de interação, porque isso aqui na equação de campo, ele vai ser linear. Quando eu fizer o princípio variacional para φ, a equação de campo vai trazer um termo linear aqui. Quando eu fizer o princípio variacional em cima de φ, vai aparecer uma equação de campo linear em φ. Então, isso é basicamente o termo que é mais ligado a termo cinético, termo de massa. A interação está aqui. Agora, é o que você falou. O que esse mixing está significando? Geralmente, quando você tem mixing, você tem esse dispositivo de você poder, talvez você não esteja trabalhando na base correta de campos físicos, tipo o modelo Salan-Glass-Weinberg. Lá no Salan-Glass-Weinberg, depois que você quebra a simetria, o que acontece? Aparece um termo quadrático, que não é no cinético, um termo de mixing na terceira componente do campo de Gauge versus 2 do spin fraco e o bóson de Gauge associado à intercarga fraca. Esses dois campos aqui, eles aparecem mixados, né?
pelo valor esperado do vácuo do mix. Então, vai aparecer um mix desse tipo aqui. O que a gente faz? A gente introduz a ideia do ângulo de Weinberg, que no fundo é buscar uma transformação ortogonal, bidimensional no espaço dos campos, vai misturar dois campos, que vai diagonalizar a matriz de massa do BMI3 com o YI. Então, é um mix que eu elimino por meio de quê? De uma transformação ortogonal. Qual é a transformação ortogonal? É a transformação com os ângulos de Weinberg. Então, seno de θ menos seno de θw, seno de θw, cosseno de θw. Essa matriz aqui, ela é uma matriz, o inverso dela, quer dizer, ela tem determinante igual a 1, né? E o inverso, ela é uma matriz ortogonal. A inversa dessa matriz é a sua transposta. Então, no fundo, a gente faz isso lá na teoria eletrofraca. Aparece um mix depois da quebra de simetria. E aí a gente fala, o que eu faço com esse mix? Não é propriamente uma interação. Eu posso fazer o quê? Eliminar e aí definir a base de campos físicos. Quem é? Que é o Zemi, é o fóton, aqui, que é o né? Aí assim, a gente agora, aquela mistura de BM3 com YI vai me dar duas componentes independentes, né? O que eu vou interpretar como fóton e o que eu vou interpretar como Z0. Então, é uma diagonalização que eu faço a partir dos campos, né, que seriam, vamos dizer assim, autoestados de Gauge. Uma coisa são os campos que vêm da simetria de Gauge, outra coisa são os campos que são redefinidos posteriormente. Então, essa é a base física. Esse campo aqui tem massa zero e esse campo aqui tem uma massa bem definida. Por quê? O que a gente espera é que a partícula física, né, ela tenha sempre uma massa bem definida. Eu posso ter, por exemplo, a gente não tem relação de incerteza para a massa. Então, a gente está dizendo, no fundo, que a massa, vamos dizer, é uma regra de superseleção. Toda partícula física tem uma massa bem definida, tem uma carga elétrica bem definida, tem um spin bem definido. Ela pode ter outros números quânticos que não sejam muito bem, ela pode estar numa superposição de alguns outros números quânticos, mas não de massa, não de spin, não de carga. Toda partícula tem. Ela não tem probabilidade de ter carga mais 1 e uma outra probabilidade de ter carga menos 1. Ou ela não tem probabilidade de estar numa situação de massa 0 ou uma probabilidade de estar numa outra situação de massa. Não. Ela ou é massiva ou é sem massa, ou é carregada ou é neutra, eletromagneticamente, ou ela tem spin ou não tem spin, mas o spin não oscila de meio a 3 meios, o spin é meio, ou é 3 meios, ou é 1. Então, essas são chamadas de regras de superseleção. Então, a gente espera que, quando a gente tem termos de mix, que a gente possa redefinir as bases, né, que vão dar, sobretudo no lagrangiano. Se o mix aparece no termo cinético, eu posso sempre fazer a diagonalização, ou se aparece no termo de massa. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos indo, porque eu acho que fica mais fácil. Na aula passada, a gente fez aquela relação de expressão que era mais complicada. A gente expandiu aquele determinante todo, e aí apareciam várias potências de H. Hoje vai aparecer a mesma coisa, só que de uma maneira mais simples. A gente vai identificar diretamente as massas e a relação de dispersão, por mais complicada que ela seja, ela pode ser um polinômio muito longo, mas ela vai ter todas as massas bem definidas. Tendo degenerescência ou não, a gente vai ver. Então esse é o caminho que nós estamos adotando. Vamos fazendo, diagonalizando gradativamente. A minha pergunta é a seguinte, eu estou na parte, vamos dizer, que você chama de mix, sim, que é a parte cinética. Né? Então, se eu tenho, vamos dizer, uma partícula que interage com a outra de uma maneira cruzada, sim. Sim. Então, você tem uma partícula intermediando com a outra, uma partícula 1, uma partícula 2. Mas você não tem nenhuma partícula intermediando, você tem um parâmetro ligando, quer dizer, basicamente você tem isso aqui, kappa, vamos dizer, IJ, demi, Φi, demi, FJ. Você está querendo dizer que tem aí um propagador entre I e J. Você tem, exato, você tem vamos dizer, kappa, vamos dizer, 2, 3, demi, Φ2, demi, Φ3, por exemplo. Né? Então, a partícula sai de 2 para 3. Seria como se fosse uma oscilação, mas isso, quer dizer, isso é aparente. Isso é aparente, porque você pode redefinir. Tem que lembrar também do chamado teorema, né? 1962, teorema de Salam, Kamifuji e
que é o chamado teorema da redefinição. Você tem condições, né, para redefinir campos sem alterar. O Rafferty, não, esse é Kibble. É Salam, Cabifut e Kibble, eu acho. Não, eu acho que é Rafferty. Então, teorema de Salam, Cabifut e Kibble, até você pode buscar a referência, então, é um físico review, eu acho de 1962. Não, eu sou seguindo a referência tua. Não, então deve ser, então pode ser o Rafferty, deixa eu esperar, confirmar. Pode ser Kibble, às vezes eu confundo as coisas, o Kibble e o Rafferty mesmo. Então, contar que é físico, eu acho que é um físico review, como o Tchau vai dizer para a gente. É um teorema muito importante, porque ele mostra que você pode, quais são as condições que você tem que obedecer para poder fazer redefinições de campos sem alterar a física do problema. Agora, recentemente, em 2024, eu acho que em dezembro de 2024, apareceu um paper do CERN, de 3 alemães, mostrando, abrindo mais o teorema de Salam-Cabifut, né? Mostrando que você pode abrir mão de certas condições restritivas. Você pode fazer redefinições de campo que quebrem a invariância de Davis. Quebrem a invariância de Davis sem alterar a matriz S. Eu vou trazer a referência. Eu tenho essa referência comigo, eu só não tenho ela de cabeça, mas não está publicado. No artigo é um preprint, né? um archive de um grupo de alemães. Tchau, você achou aí, Tchau? ¿Tiene que ver con la definición de redefinición de bases, algo de eso, no? Field redefinition. Field redefinition, ¿no? Você bota assim, Salam, você botou Salam, Cabifut. Yo boté Salam, eu coloquei mal, Cabifut. Cabifut. Não, Cabifut. Cabifut, tá certo, né? Mas eu fizer? Isso, exatamente. Chantinho Sondói. Bota 1962 a data aí. Só. Goldstone, Salon Weinberg, não tá aí, né? Peraí. Clássico, peraí, gente, só deixa eu ver. Peraí. É Salam. Bom, eu não lembro, então eu queria botar essa referência. Vou procurando, sim. Você vai procurando. Vou procurando, quando eu acharei a lista. Isso. Bota 1961, desculpa, Dória, só. Desculpa, Dória, um momentinho só. Né? Para ver se a gente acha isso logo. 1961. Ninguém não achou não, né? Está procurando. Você tem aí, Dória? Tem que ver com a teoria eletrofraca, não, né? Não tem a ver com a teoria eletrofraca, não. É antes disso, é mais geral. Ele é mais geral. É um teorema da redefinição de campo. Você vê, olha, se você acha, eu posso ver. Não estou nem importando, para mim o importante agora não é nem se é o Rafferty ou o Kibble, é a referência para passar para as pessoas, que é um paper muito instrutivo. Você botou field redefinition na palavra-chave, Tchau? Eu falei que agora, on amplitudes and field. Não, você abre esse paper que ele pode talvez dar a referência do Salam. Vamos ver, vai lá nas referências, por favor. No final deve ser. Lá no finalzinho, as referências, lá no final. Certamente ele deve dar. Peraí. Cabifut ou Rafferty? Dória, você tem razão. É o Rafferty. Cabifut ou Rafferty Salam. Change of variables and equivalence theorems in quantum field theory. Então não é nem físico review, na memória está fraca. Nuclear Physics. Nuclear Physics 28. Nuclear Physics 28. Del año 1961. 520. 529. Essa é a página, né? 529. 529, tá. Isso. Então é Salam, Cabifut ou Rafferty? Rafferty, né? Change of variables and equivalence theorems in quantum field. Change of variables and equivalence theorems in quantum field theories. Quer dizer, variables, nesse caso é change and equivalence theorems. Change of field variables, vou colocar assim, né? And equivalence theorems in quantum field theories. Equivalence, vou botar aqui abreviado, theorems in quantum field theories. Tá? Então, esse teorema de Salam, Cabifut ou Rafferty, né, ele mostra que a gente pode fazer mudança de variáveis de campo, como a gente está fazendo aqui. Aqui é uma simples transformação linear. E que
vai deixar equivalente à matriz S, ou seja, a física do problema não muda. Agora, claro que existem condições para que essas transformações deixem a física invariante. Lógico que já. Sim? Esse teorema justamente diz, você tem um sistema de base que Isso. pode mudar. Exato. Daí você carrega substituição ao máximo que tem que ser determinado por qualquer um dos dois sistemas. Agora, vem a pergunta. Se existe um sistema físico preferencial ou não, são duas maneiras de ver os números quânticos, vamos dizer. Mas não que eu tenha um campo melhor que o outro. Por quê? Porque a pergunta que vem é assim, quando você tem um sistema misturado, você está fazendo, vamos dizer, um certo campo interagir com o outro. Certo. Daí no outro você diz, não, agora eu diagonalizei, tá bom. Mas você joga tudo isso para interação. Então o que era mixing vai para interação. Vai para interação. Entendeu? Você não perdeu o parâmetro. Não perdeu aquela física. É um estado das coisas. Tanto um quanto o outro é válido. É por isso que diz que a física não muda. É teorema de equivalência, por isso eu vou tirar as relações de dispersão, os resultados da relação de dispersão que a gente tira sem fazer nada disso, sem diagonalizar a matriz, não como eu fiz no encontro anterior, a gente simplesmente pegou essa relação aqui, foi para o espaço dos momentos e tirou o determinante disso. Você tem uma matriz M por N, a gente expandiu, botou K em evidência, expandiu, ficava uma matriz K menos 1 e 2, a gente tirou o determinante. Na aula passada a gente fez isso, que a relação de dispersão vai sair daqui, dessa matriz menos K2, vezes a identidade, N por N, mais N2, mais K menos 1, N2. Na outra vez, a gente fala, a nossa relação de dispersão sai daqui. E aí, claro, eu tenho uma matriz aqui, N por N, né, que tem menos K, que tem elementos fora da diagonal, eu tiro a relação de dispersão e a gente vai dar um polinômio de ordem N em K2, aí ficava aquele polinômio. Isso está claro que você está falando. O que fica, só uma questão... Então, só para eu terminar, a relação de dispersão que sai daqui, no final do dia, vai ser a mesma que vai sair desse modo que nós estamos fazendo. Só que um modo pode ser mais transparente do que o outro, mas a física não muda. As velocidades do grupo vão ser as mesmas, a relação de dispersão vai ser a mesma. Só que eu mudei a maneira de considerar, porque vamos dizer, a relação de dispersão, ela está, vamos dizer assim, no centro físico da teoria. Os campos que eu apresento, a base de campos, como você falou, que eu uso, se é o campo inicial, que constrói o lagrangiano, ou se é o campo que vem da redefinição, que diagonaliza, é simplesmente uma escolha de base. Quer dizer, a mesma coisa, se eu mudo o sistema de coordenadas cartesianas, o sistema de coordenadas cilíndricas, ou esféricas, ou elípticas, não importa. Eu não mudei o problema físico, eu mudei a maneira de atacar o problema. Pode ser mais simples, se dependendo da simetria do problema, pode ser mais simples eu trabalhar em coordenadas esféricas, trabalhar em coordenadas cartesianas, vai depender da simetria do problema. Aqui também vai depender. Se eu quero, para algum propósito, eu não preciso fazer nada dessas denormalizações. Para outros propósitos é mais conveniente. Agora, você falou, será que existe uma base privilegiada? A pergunta é, quem são os autovetores, quem são os campos que funcionam como autoestados da matriz de massa? Isso eu tenho no campo físico. O campo físico, ele não pode ter uma massa indefinida. Então, se eu tenho um termo desse tipo, uma massa M2 e um campo φ a um campo φ. Depois eu tenho uma massa M2 ligada ao campo φ. Depois eu tenho uma massa, sei lá, linha ao quadrado ligada ao campo φ. A gente pergunta, qual é a massa do campo φ e qual é a massa do campo φ? É M2? É M' ao quadrado? Não. É M2? Não. Eu tenho que diagonalizar essa matriz. Quer dizer, quem vai ter massa bem definida, eu vou querer, vai ser isso aqui. No final do dia, quando eu tenho φ, aí eu tenho essa matriz aqui. M2 sobre 2, M2 sobre 2, M' ao quadrado, e aqui φ. Então, se eu fizer esse produto aqui, vai ficar I2, I2, esse aqui vai aparecer com o fator 2, as duas vão se somar, quando eu fizer o outro produto, vai dar exatamente isso aqui. Então, essa matriz aqui, ela está representando isso aqui. Agora, eu tenho que pegar essa matriz, quem são as massas do fio que eu não sei? O que eu tenho que fazer?
tem que diagonalizar essa matriz aqui. Aí essa matriz aqui, sendo simétrica, como a gente viu, ela vai poder ser diagonalizada. Vamos dizer, vai aparecer no final do dia com a massa, vamos dizer, N1 ao quadrado, 0, 0, N2 ao quadrado. Beleza. Agora, quando eu diagonalizei isso, por quê? Eu fiz o quê? Eu coloquei aqui uma matriz S transposto S, coloquei aqui a matriz S transposto S. Então, S, essa matriz S transposto me deu aquilo. Mas agora, o que sobrou para mim? Sobrou esse campo aqui. Sobrou esse S, FIC, S. S, FIC. Isso aqui tudo transposto. E multiplica S, FIC. Então, eu pego agora essa matriz S, ela redefiniu essa base. Então, nessa base, se eu sei quem é a matriz S, eu sei construir a matriz S, que é a matriz que diagonaliza essa matriz, eu sei construir, jogo essa matriz em cima dos campos. Então, o que eu vou ter aqui agora vai ser justamente isso. Eu vou ter um fitil. Aí agora, eu tenho novos campos. Quem é fitil, quem é fitil? Esse campo aqui é essa. Aqui, onde essa é a matriz que já valorizou a massa. Agora sim eu sei, quem é que tem massa N1 ao quadrado? Massa N1 é o campo fitil. Quem é o campo que tem massa N2? É o campo fitil. Esses campos, eles têm massas bem definidas. Então essa é a base física. Porque aí eu não estou dizendo que o campo não tem uma massa definida. Claro, isso aqui é um termo de transição. Mas isso aqui não está dando a massa, não está respeitando, vamos dizer assim, essa regra de superseleção, quer dizer, toda partícula física tem que ter uma massa bem definida. Eu não tenho, vamos dizer assim, relação de incerteza para massa, como não tem para cá. Mas o que eu pergunto é o seguinte, eu tenho duas famílias, vamos chamar de ferros, que é mais famoso. Tá. Daí, essas famílias de ferros estão entrelaçadas. Sim. Então, ferros opostos, tá? Ferros opostos, tá? Não, estou falando porque é mais conhecido, né? Sim. Daí estão entrelaçados. Daí, se estão entrelaçados, para você fazer esse entrelaçamento, você precisa do KJ. Certo. Então, você começa a dizer, agora eu estou construindo, daí começa do KJ. Exato. Daí, qual é a massa? Daí você faz tudo isso aí que você está falando. Mas eu só estou falando, aquele ferro com o KJ, ele é um ferro. Não, certo. É um ferro. Ele é um ferro construtor, ele está construindo a tua teoria, mas ele não é um ferro físico. O que eu acho que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte: quando a gente constrói um lagrangiano, a gente também tem que ter a sensibilidade de que nem todos os parâmetros que estão no lagrangiano são fisicamente razoáveis. Eles estão lá, mas você pode absorver alguns parâmetros na redefinição de campo. Esse é a grande questão, porque na época, assim, a teoria de campo ainda estava se firmando. Nós estamos falando de 1961. Nesse momento, qual era a questão do cara do jogo? O aparecimento de novos rádios, né? Então estava no boom ainda da descoberta de novas partículas e de partículas entrelaçadas, né? Como em octetes que a gente tem o Rho0 e o Φ0, partículas que estão misturadas. Então, o problema que Salanter e Fukuyama tentaram vislumbrar foi: como é que eu posso, às vezes, retirar parâmetros que são supérfluos do meu lagrangiano? Eu posso absorver certos parâmetros na redefinição de campos, sem mudar a física. Então, esses parâmetros K12, K13 que você está falando, eles estão no lagrangiano? Então, mas eles podem ser retirados e ser absorvidos na redefinição de campos, como nós estamos falando aqui. Então, agora eu estou redefinindo famílias de campo que agora eu estou caminhando para ter uma massa bem definida. Aqui ainda não está. Essa matriz nova de massa que apareceu aqui ainda é uma matriz misturada, está tudo misturado. Eu trouxe os parâmetros do K para cá, que é a matriz S que diagonalizou K. Então, os parâmetros que estavam, os K e J, estão embutidos aqui, né, nessa matriz. E ainda sobrou essa matriz cativa, que aqui são os autovalores. Então, essa equação aqui já está começando a ficar de uma forma melhor. Já desacoplei, né, acabei com os mixes cinéticos, que é esse tema aqui agora ficou totalmente diagonal. Vou chamar, se a gente chamar esse campo aqui de fitil, né? Então essa matriz, aqui essa matriz é da Lambertiano, lambda I, fitil I. Então, eu tenho cada campo que está cada campo dessa família fitil, ele tem o seu termo cinético isolado. Mas o problema não está resolvido ainda tem essa matriz, ainda tem também essa matriz aqui. O que
posso fazer? Então, vamos pensar o seguinte: essa matriz aqui é positiva definida. Então, essa matriz catil, eu já sei que eu posso colocar a base de os seus autovalores aqui na diagonal. São todos positivos. Então, claro que faz sentido falar na matriz catil elevado a meio. Quem é a matriz catil elevado a meio? É a matriz das raízes quadradas, né? Dos autovalores. Essa matriz aqui, raiz quadrada de lambda 1, raiz quadrada de lambda n. Aqui. Conheço essa matriz, então eu posso definir essa matriz. Vamos colocar ela aqui. Vamos botar. Eu posso fazer a seguinte coisa: eu posso. Vamos quebrar assim da seguinte maneira: D'Alembertiano, vou fazer o seguinte: D'Alembertiano, catil a meio, fazendo nada demais, estou só estudando a matriz catil em duas raízes quadradas. Catil a meio, esse catil a meio vai dar a matriz catil. E vou manter isso aqui: mais S, M2, S transposto. Tudo isso aqui atuando em fitil. Lembrando quem é fitil? Fitil é S φ, igual a S pouco, eu estou chamando de rotil. Tudo agora já está com um tiozinho. Bem, vamos fazer o seguinte: eu posso multiplicar essa equação à esquerda por catil a menos meio. Então, vou multiplicar essa equação à esquerda por catil a menos meio. Então, esse cara aqui vai cair, sobra esse. E boto um catil a menos meio, que não é nenhum problema, porque todos os autovalores não tem autovalor nulo. Então, esse catil a menos meio, esse é 1 sobre a raiz quadrada de lambda, né? Esse aqui ficou. Botei esse aqui aqui. E aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso trazer esse catil a meio para cá. Atuando em fitil. Então, eu tiro esse catil daqui. Então, esse aqui, o primeiro catil, eu multipliquei por catil a menos meio, tudo à esquerda. Então, bota aqui um catil a menos meio também. Agora, aqui, ficou sobrando esse catil. Então, o que eu fiz? Eu botei ele em evidência aqui. Ele está aqui, no fundo ele está aqui, não saiu daqui. Mas ele vai entrar aqui para esse termo aqui ficar inalterável, né? Eu tenho que colocar um catil a menos meio aqui. Porque eu tinha esse termo, parou assim, eu botei esse catil a meio aqui. Mas aí eu tenho que, como eu fatorei à direita, eu tenho que botar o catil a menos meio aqui. Então a gente agora está melhorando o problema. Por quê? Eu agora estou com o termo simétrico. Deixa eu apagar, porque eu realmente corri muito aqui. Deixa eu apagar agora. Só porque a gente tem que lembrar que tem às vezes estudante que está assistindo, né? Que não conhece bem essa ajuda. Vamos lá, deixa eu apagar. Eu fiz o seguinte: D'Alembertiano, catil a meio, catil a meio. Simplesmente quebrei a minha matriz em duas raízes quadradas, que é possível. E aqui eu tenho a minha matriz M. Vou botar aqui. Vou tirar esse S, eles vão chamar logo essa matriz de M2T. Então, lembrando, M2, só para eu não esquecer depois, né? Fitil, S aqui, só para eu deixar aqui para eu não esquecer. E M2Til, S, M2, S, e claro, o rotil é S, tá lá. Então, tá aqui, olha, fitil, todo isso aqui atuando em fitil, igual a rotil. Então, é a nossa equação. Delete. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir justamente. Agora eu vou subir. Vamos subir aqui. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar essa equação à esquerda por catil a menos meio. Então vai ficar assim: D'Alembertiano, catil a meio. Deixando quietinho. Multiplicando à esquerda. K mais catil a menos meio. M2 til. M2 til. Tudo isso aqui atuando em fitil, igual. Agora, eu multipliquei a esquerda por catil a menos meio. Então, catil a menos meio atuando no rotil. Então, tá. Minha equação ficou assim: multipliquei a esquerda por catil a menos meio, né? A esquerda. Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar aqui a identidade. Posso colocar aqui catil a meio vezes catil a menos meio. Certo? Botei a identidade ali naquele cantinho. E aí, com isso, esse cantinho só, esse aqui é menos meio, isso, né? Então tá. Botei aqui o catil a menos meio. Então deixa eu fazer o seguinte. Vou botar o seguinte, deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui
a identidade dessa forma. Eu tenho cativa menos meio, cativa meio. Simplesmente botei a identidade aqui. Por que eu escolhi botar o cativo a meio na direita? Porque eu tenho isso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso reescrever essa equação, então assim, D'Alembertiano sem o cativo meio. Mais cativo menos meio foi colocado quando eu multipliquei a esquerda. Entre dois tio, que estava lá quietinho, e aí agora eu tenho esse cativo menos meio. Porém, o que eu fiz? Trouxe esse cativo meio aqui, para atuar no efetivo. Vou tomar isso rapidinho, cativo menos meio. Então está aqui, ó. Aqui eu tinha multiplicado a esquerda por cativo menos meio. Então fiz isso aqui. Aí agora eu fiquei com aquela equação que não tinha, e tinha só esse cativo menos meio, né? Esse aqui. Aí então ficou assim. Então, dessa equação para essa, eu multipliquei a esquerda por cativo menos meio. Está lá. Fica cativo meio, matou esse, entra o cativo menos meio e entra o cativo menos meio. E aí o que eu fiz aqui? Introduzir nesse cantinho escondido aqui a identidade, sob essa forma. E aí eu fico desse lado direito tem o cativo meio, desse lado direito tem o cativo meio. Então eu fatorei aqui pela direita. Ficou essa equação aqui, o cativo meio ficou aqui, e esse cativo a meio que eu coloquei aqui ficou aqui, e aqui ficou o cativo menos meio. Simplesmente essa operaçãozinha de botar a identidade nesse cantinho. O que isso está me dizendo agora? Que eu tenho o termo cinético limpo, e tenho aqui uma nova matriz de massa, que eu vou chamar agora de N tio. Quem é N tio? Os autovalores, né, dos termos cinéticos estão aqui atuando nessa matriz. Então, e eu vou redefinir esse campo agora. Vou dizer que catil a meio fitil é um novo campo que eu vou chamar de filostil. Então, deixa eu colocar aqui filostil. Catil a meio fitil, que por sua vez, então, é igual a catil a meio isso, catil a meio, S transposto. E aí eu defini agora uma nova matriz de massa, N2 tio, que é catil a menos meio, N2 tio, catil a menos meio. Então eu fui melhorando a minha matriz de massa, mas conclusão, o que é importante disso tudo? Eu redefini esse campo aqui, então esse campo aqui é o meu campo filostil, fitil. Essa fonte aqui, essa fonte aqui é como se fosse uma fonte cotil, né? Cotil, então está incorporando isso aqui. E aqui ficou essa matriz. Então, esse que eu posso esquecer, ficou isso aqui. Porém, de novo, essa matriz, por mais operacionalizada que ela foi adulterada ao longo do tempo, ela se tornou a matriz N2 simétrica. Depois ela se torna a matriz N2 tio, também simétrica. Se eu tirar o transposto dessa matriz, porque essa matriz aqui é simétrica, o transposto dessa, ela é diagonal, então ela é simétrica. Se eu tirar o transposto disso tudo aqui, então N2 tio é N2 tio transposto. Ou seja, eu tenho uma matriz final de massa, então o meu problema, né, ficou da seguinte maneira, em termos de D'Alembertiano, limpo, diagonal, né, na identidade mesmo. Então, no fundo, eu normalizei os campos. Quando eu multiplico o campo por catil a meio, eu estou colocando aqui a raiz quadrada dos lambdas, que são os autovalores de K. Então, eu estou, na verdade, fazendo uma transformação, vamos dizer, de dilatação dos campos, né? Mas não muda a física. Então, D'Alembertiano mais N2 tio, atuando em φ tio, igual a ρ tio. Então, eu tenho uma equação agora que ainda não é diagonal. Essa matriz aqui é uma matriz que pode ser completamente cheia, todos os seus elementos em princípio, mas ela é simétrica, real e simétrica, então ela pode ser diagonalizada. Deixa eu apagar aqui. O que eu posso fazer? Lembrando então que essa minha matriz N2 tio, ela é simétrica. Então existe uma matriz que agora não é mais a matriz S, pode ser uma matriz R. Então tem uma matriz R ortogonal, que
que vai diagonalizar a matriz simétrica N2 tio tio. Então eu vou ter aqui, eu posso botar assim, R N2 tio tio, R transposto, vai ser uma matriz N2, posso mudar tudo, vamos chamar de uma matriz Mi2, mas que é uma matriz diagonal, que não é necessariamente positivo definido, aí pode ser que apareça até oscilações tranquilas, mas o que é importante é que ao diagonalizar eu cheguei a uma matriz, ao fazer esses passos sucessivos, eu cheguei a uma matriz de massa que agora é diagonal, ou seja, o meu problema ficou assim agora, D'Alembertiano, vamos dizer assim, delta e J. Nem preciso botar assim, D'Alembertiano mais Mi2 e essa matriz aqui é diagonal. Não é esse. Só tem isso aqui. O que eu vou fazer agora então? Vou jogar a matriz R aqui. Não ficou assim. Posso jogar R aqui e posso jogar R aqui. Então, peguei a equação, ficou assim, foi o meu último passo. Aí boto a matriz R aqui e boto a matriz R aqui. E aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar R transposto R. No termo do D'Alembertiano, nada vai acontecer, porque R transposto é identidade, então o D'Alembertiano continua limpinho. Mas, agora, essa matriz R, N2 tio tio, R transposto, é uma nova matriz diagonal agora, Mi2, que é diagonal. Então, essa aqui é a matriz que vai conter todos os autovalores dessa matriz M2 tio tio, que veio daquela cadeia lá. Tem uma cadeia longa de redefinições, mas eu estou sempre tendo cuidado de manter tudo simétrico para garantir a diagonalização. E aí isso tudo aqui está atuando em quem? No campo R tio tio. Então eu tenho uma nova base de campos agora, que não é nem mais φ tio tio. Agora ainda é o R tio tio. E isso aqui igual a R por tio tio. De novo. Fazendo isso aqui, eu agora posso redefinir, ter uma base final de campos aqui. Eu posso chamar esses campos aqui, R φ tio tio, eu posso chamar de, sei lá, de um campo aqui, e essa fonte aqui, chamar de uma fonte, sei lá, ou chamar de uma fonte simples, por caso. Ou seja, eu tive um problema agora, estou com um problema completamente diagonal. Eu tenho D'Alembertiano mais Mi2 elemento I, que é diagonal, essa matriz é diagonal, atuando no campo I, me dando a fonte sigma I. Ou seja, está aqui o meu problema. Então, eu tenho, né, eu tenho esse produto, né, quer dizer, eu tenho para cada campo I, eu tenho essa relação de dispersão, que é uma relação de dispersão simples, né? Vamos dizer assim, o que eu queria colocar aqui é que então a gente diagonalizou o problema. Então a gente foi para uma base de campos agora, que essa base de campos aqui, né, que agora é R, né, então eu esqueci de colocar aqui, mas o campo aqui é R, N2, R, φ tio tio. Então a gente foi, primeiro, diagonalizamos o campo cinético, aí jogamos toda a informação do termo de massa, e fomos, aí fizemos uma transformação de escala no campo, e definimos o termo de massa, e aí mantivemos a simetria da matriz de massa, e definimos finalmente o campo que diagonalizava essa matriz N2 tio tio, que é a diagonalizada por essa transformação R. Então a gente trouxe o problema da gente para uma forma diagonal. É como se eu tenho agora um sistema de N campos, né? Então nós temos N campos que, onde esses campos que são R, φ tio tio, I, que por sua vez é R, φ tio tio, é K tio a meio, φ tio, I, que por sua vez é R, K tio a meio, S, φ
tudo isso aqui no final. Então eu tenho aqui, RJ, capitil ao meio, JK, S, K, L, FL, tudo isso aqui é a 10ª componente desse vetor coluna aqui, é que é o campo que tem essa massa bem definida. Então, N campos I, né, são esses campos aqui, N campos I, com massas bem definidas, né, dadas pelos autovalores na matriz N2 Q2, que é essa forma, né, quando a gente tinha R, N2 Q2, R transposto igual a N2. Essa é a nossa base. Então, essas massas, esses são os altos estados de massa finais. Então, tudo que aconteceu foi que nós fomos, né, limpando o termo cinético e redefinindo o termo de massa, claro, a matriz de massa e os campos também, e as fontes também. Então, agora eu tenho, né, esses. Agora, a questão é, quem são essas massas? Né? Então, no final de tudo, né, quer dizer, no final de tudo, vamos pensar assim, essas massas, aqui, o determinante dessa matriz, tá? Se eu tiver um determinante dessa relação, esse determinante cancela esse. Esse aqui é determinante de R, isso aqui é determinante de R menos 1. Então sobra o determinante de N2 til. Mas o determinante de N2 til vai ser determinante disso vezes isso. Então vai ser o determinante de K menos 1 sobre o determinante de K, vezes o determinante de N2 til. Mas o determinante de N2 til vai ser o determinante de N2. Então, todas essas. A única coisa que aconteceu foi que o determinante dessa matriz de 2 é basicamente esse determinante aqui, redefinido pelo inverso do determinante de K-til. Então, ou seja, as massas, elas saem daqui, né, no fundo, são aquelas lá. Pergunta, como, né, como esse determinante aqui não mudou? Então, basicamente, se a minha matriz N2 tiver algum alto valor zero, eu vou ter no final eu vou ter massa zero. Mas a gente também não tem garantia de que essas massas sejam positivas. O termo cinético, por construção, o K, a gente já pegou ele positivo definido para evitar termos cinéticos com sinal negativo. Mas essas massas que vão aparecer aqui, elas podem até vir a ser taquiônicas. Aí vai dizer, o seu lagrangiano está trazendo tacos. O que você vai fazer com esses tacos? Você pode desacoplar, arranjar, ou então colocar essas massas taquiônicas que são muito altas, você está trabalhando em regime de energia mais baixa, que não vai excitar esses tacos. Aí a gente pode, digamos, buscar expedientes, né, para dar um destino para os tacos. Mas o importante é que aqui nada está organizado. Quer dizer, eu posso ter Mi, eu posso ter. Então, podemos ter Mi2, elementos Mi2, podemos ter massas nulas, podemos, inclusive, ter massas negativas também, Mi2 negativo, né? Ter altos valores negativos aqui, aquilo que seria. Então, a relação de dispersão que sai dali é ômega 2 sobre C2 menos K2 porque esse dado mediano vai ficar menos K2, então vai ficar menos ômega 2 sobre C2 mais K2, porque esse determinante aqui, esse dado mediano fica menos K2, vai ficar menos ômega 2 sobre C2 mais K2 mais Mi2 igual a zero. Então a relação de dispersão para o campo que I. Então a gente tem aqui, ômega 2 igual a relação de dispersão de uma partícula massiva normal. Só que eu não sei qual é o sinal disso aqui. Essa massa aqui, esse quadrado, esse objeto aqui pode ser Mi2, esse valor Mi2 aqui, que corresponde a esse quadrado de massa, ela pode ser positivo ou negativo zero. Eu posso ter quanta de massa zero, posso ter quanta taquiônica, posso ter quanta físicos que tem massa positiva definida. Mas a relação, agora, o que eu quero dizer, essa relação de distinção sai daqui. Vamos voltar só um instantinho só? Você aqui obedece uma relação de dispersão na forma de ômega 2. Isso. Não ômega 4, coisa assim. Eu venho com a segunda pergunta, que é a minha dúvida.
Eu acredito que a física ela é assim coletivista. Sei. Ela tem um coletivo. E esse coletivo é dado pelo entrelaçamento dos campos. Sei. Então, aonde está o entrelaçamento dos campos? No KI, J, na matriz KIJ. Certo. Aquela matriz KIJ. Na matriz de massa. Na matriz de massa, estou dando exemplo. Você tem os campos estão entrelaçados. Sim. Isso é um princípio físico teu. Certo. E você tem uma coletivização de campos, então eles estão entrelaçados. Então, esse entrelaçamento não pode desaparecer das suas equações, mesmo que você diagonalizou. Então, eu entendo que esse milímetro que você tem, você vai ter nele uma série de coeficientes do KI, Claro, do N2, etc. Isso. Daí vem a questão, o milho está ali na forma de dispersão que nós estamos estudando. Daí naquela forma de dispersão, tem uma coisa que, para mim, é fundamental. Uma, você não tem mais ômega 4, vai ter ômega 2. Mas daí você tem um milho que depende daqueles parâmetros que estariam nos coeficientes do ômega 4. E assim a minha cabeça fica meio. Entendi. Tá. Mas eu só quero dizer assim, eu gostaria que você sempre defendesse com a tese de que os campos estão, a toxicidade está no entrelaçamento de campo. E não se diz agora, eu diagonalizei aquilo lá, fura. Entende assim? Inclusive a gente pode ter massas aqui que são taquiônicos dependendo dos parâmetros K, na matriz K. Os termos na matriz K de entrelaçamento cinético, ela pode estar influenciando esses motores. A questão é a seguinte, aqui é muito, assim, parece paradoxal você ter um polinômio em ômega e depois você reduzir a produtos. Mas isso acontece pelo seguinte, deixa eu colocar aqui. Mas dizer só para o grande público, o que nós estamos discutindo aqui é que não é uma equação de Klein-Gordon essa que se obtém. Não. Entendeu? É uma equação de campos entrelaçados com os campos que têm massas bem definidas, eles são superposição dos campos originais, né? Então, quando você escreve aquele campo que eu chamei de φ, ele vem lá do campo φ, que passou pela redefinição pelo S, que depois passou pela redefinição pelo K, e que depois passou pela redefinição do R. Então, nós temos 3 etapas para chegar aos campos. Existe uma definição física. A minha definição física foi espaço puro. Sei. Você vai para o buraco negro lá, vai dar espaço puro. Você tem uma definição física que os campos são entrelaçados. Então, essa definição física tem que estar presente em todas as variáveis que você vai encontrando. E você diagonalizou, daí vem isso que você está falando. É meio paradoxal, isso é o que você falar. Você pode escolher a base que você quer trabalhar, mas o que você vai ter no final, o teu teste final, vão olhar as relações de dispersão. Por aqui. Então você conseguiu fatorar essa relação de dispersão, é como se você tivesse N relações de dispersão independentes. Mas esses campos que estão aqui, que são os autovalores, né, que são os campos finais, que a gente chamou de campos QI, eles são uma combinação, né, daqueles campos φ original. Então esse QI aqui no final de tudo vai ser uma matriz NJ vezes FJ, onde essa matriz N é uma matriz, não vamos chamar de matriz N, vamos chamar de matriz P. Essa matriz P aqui é uma matriz que passou pelo S, passou pelo K, passou pelo R, tem uma matriz final que vai estar misturando os campos originais. Então, essa massa aqui, esse campo que tem essa massa bem definida, ele na verdade é uma coletividade desses campos aqui, é uma combinação de todos esses campos. Mas, vamos dizer, na nossa história do espaço puro, quem são os campos entrelaçados são os CJ, não CI. CI é o redundante. Quem é redundante? O CI igual a PJ. Não, o que eu não acho que seja redundante, eu acho que ele é óbvio que eles são campos que correspondem a altos estados de massa. Eles são os campos físicos. Eles são os campos, mas os campos, o espaço puro, Sei. está nos campos CJ. Entendi, sei. Eles que é a definição da. Ele que deu origem a tudo, né? Foi dele que você tirou o ponto aqui.
Então, eles estão lá, você não está jogando eles fora, você está sempre reapresentando. É como se estivesse um pouco trabalhando em coordenadas esféricas, não, eu quero passar para coordenadas polares, para coordenadas cilíndricas. Pode complicar o problema? Pode. Vou passar para coordenadas cartesianas. Dependendo da simetria do teu problema, um sistema de coordenadas é mais adequado que o outro. Aqui, o sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas, só que no espaço dos campos, né? Então, eu estou passando de coordenadas φ para coordenadas Qi. Tudo bem, perdi a física? Não perdi a física. Mas estou lendo a física por meios diferentes. Mas aí eu te pergunto, a tua massa, Sim. ela está nos teus campos originais entrelaçados, ou aqueles campos originais entrelaçados se entrelaçam e criam o Psi, quando é a massa física? Exato. Então, aqueles campos, quer dizer, o que você tem, o teu campo físico são os campos Qi, mas esses campos Qi, eles são uma combinação dos campos originais. Os campos originais, eles têm parâmetros de massa, mas eles não têm massa bem definida. Quando você escreveu lá no início, né, na equação de Klein-Gordon matricial, M2 e J, Não, isso é entendido. então você tem o quê? Você tem parâmetros de massa, mas não são as massas físicas. Quem são as massas do problema? As massas do problema são os milis. Lá no final de toda a cadeia, a massa são as massas φ. E os campos que carregam aquelas massas são os campos φ. Ou seja, o quantum que eu vou medir tem uma massa bem definida? Tem, então tem que ser o campo aqui. Você diria que aqueles campos são entrelaçados, mas um deles não tem a igual MC2. Não tem. É igual a MC2 para eles, não. Eles ajudam, no final do dia, quem tem E igual a MC2 é o campo aqui. O campo aqui que diagonalizou, que tem a relação de expressão que nós apagamos lá. É ômega 2 igual a K2 nesse L, mas tem μ ao quadrado, que no fundo é o E2 igual a P2, mas M2 é 4. Só queria chamar a atenção para voltar à tua questão aí, qual é a relação entre essa formulação que é mais simplista, quer dizer, ela é simplista em termos, porque a equação final é simples, mas a gente tem etapas algébricas que vão dar certo trabalho. Já vou analisar a matriz, escrever a matriz S, multiplicar a matriz S por M2, modifica, aí ganha a matriz M2 tio, depois ganha a matriz M2 tio, depois vai ganhar a matriz M2. Então tem várias etapas para você chegar na matriz M2, esse é um trabalho algébrico, mas a equação é mais limpa, a relação de dispersão fica, vamos dizer, ela fica totalmente fatorada. Agora, ela não está fatorada, vamos voltar aqui ao nosso, se a gente voltar à nossa equação original, como a gente fez na aula passada. Na aula passada a gente pegou isso aqui. Então, não vou diagonalizar essa matriz aqui, não vou diagonalizar nada. Então, essa equação para nós ficou assim da outra vez, né? Tá, a equação original, essa lá do Lagrangiano, né? O que eu posso colocar aqui? O que a gente fez no máximo aqui foi botar esse K em evidência, que essa matriz K é inversível, então eu coloquei aqui D'Alembertiano de K, mais K menos 1 M2. Tudo isso aqui atuando em φ igual a ρ. Tá, aí eu posso, se quiser, multiplico essa equação aqui por K menos 1 ρ, então tiro esse K aqui e boto K menos 1 ρ. Mas, em geral, quando a gente vai tirar as relações de dispersão, a gente vai tirar o campo livre, né? Ou se tiver com fonte, eu vou tirar a função de Green. Quando eu for tirar a função de Green é o inverso desse operador aqui. Então, a função de Green desse problema vai ser essa matriz aqui, D'Alembertiano mais K a menos 1 M2 a menos 1. Tem que inverter essa matriz aqui, certo? Então, vamos colocar assim, digamos que eu fizesse o seguinte, se eu pegar essa matriz aqui, vamos dizer que eu fizesse o seguinte aqui, vou diagonalizar essa matriz aqui, né? Então, vou pegar, deixa eu fazer aqui talvez uma outra coisa que pode ser mais, deixa eu apagar aqui. Antes de fazer isso, eu vou fazer uma outra coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Nós fizemos assim. Vou manter a matriz K, não vou diagonalizar a matriz K, mas eu sei que eu posso definir a matriz K a meio. Quem é essa matriz? Ela tem uma raiz quadrada no sentido matricial, porque essa matriz aqui, essa matriz aqui, se ela for diagonalizada, ela tem autovalores positivos. Então, se eu sei diagonalizar essa matriz K, eu não vou diagonalizar, eu sei que ela tem autovalores positivos. Então, eu posso definir a matriz K a meio na base diagonalizada. K a meio. Mas então eu faço a transformação inversa e volto para o K a meio. Então essa matriz sendo positivo definida, eu posso falar uma raiz quadrada dela sem diagonalizar. Eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira.
K meio, D'Alembertiano. José, só te interrompendo. Pode falar. O seguinte, se eu chegar e dizer que a minha matriz K não é simétrica, esse teu processo todo. Não, nesse caso não vale, porque, assim, porque se os campos são reais, se eles estão acoplados dessa forma, K, I, J, V'I, J, esse termo aqui sozinho ele é simétrico em J. Se ele é simétrico em J, ele obriga a parte simétrica dessa matriz aqui a desaparecer. Então, se eu compuser dessa matriz aqui uma parte simétrica mais uma parte antissimétrica, a parte antissimétrica automaticamente é anulada, porque esse termo aqui sozinho ele é simétrico em J. Se eu trocar I por J, esse termo é o mesmo. Então ele fica simétrico por antissimétrico, dá zero. Então, do K só sobra a parte simétrica. Então, tanto faz. Eu começo logo com K simétrico. Se ele tiver parte antissimétrica, não vai participar de nada. Claro, se o problema tivesse campos complexos, aí eu poderia ter um K antissimétrico. Aí a gente tem que ver, aí tem que lutar pela realidade da equação. Se eu tivesse algo desse tipo, K e J, Dmi, Phi está, Dmi, Phi J. Vamos dizer que eu tivesse isso aqui. Aí, claro, isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira: Dmi, Phi d'Agra, e agora eu estou falando, tem um estar, tem um complexo conjugado e tem um transporte. Boto a matriz K aqui, eu vou ter aqui a matriz Dmi, Phi. Agora, para que esse problema seja real, para que eu tenha uma Lagrangiana real, eu tenho que o Dagger desse termo, para esse termo ser real, é preciso que a matriz K seja hermitiana. Porque se eu tirar o Dagger desse termo, isso vai me dar Dmi Phi Dagger, K Dagger, Dmi Phi. Então, se eu quero que aquele termo ali seja real, né, o complexo, o hermitiano conjugado, o complexo conjugado dele é esse aqui. Então, a matriz K, para ele ser igual a ele, a matriz K tem que ser hermitiana. Então, nesse caso, eu não vou partir de uma matriz simétrica. No caso complexo, eu vou partir de uma matriz hermitiana. Tá? Você pode fazer o caso complexo. A gente pode fazer na próxima aula o caso complexo, trabalhando com a matriz hermitiana, porque ela tem mais parâmetros, né? Uma matriz hermitiana real, N, né? Simétrica, ela tem N mais 1 sobre 2 parâmetros. Agora, se a matriz é complexa, ela tem mais parâmetros. Mas então, assim, no caso que a gente está estudando, no caso real, não tem como a matriz K não ser simétrica. E a mesma coisa a matriz N2. Porque N2 e J, Phi e J, a parte antissimétrica vai embora. Tá? Certo? Então tem que ser simétrica. Estou pegando esse caso mais simples para poder justamente pegar o caso mais simples possível e mostrar as particularidades. Depois a gente pode pegar um caso de campos complexos, né? Então, estou pegando aqui, então, olha, eu estou fazendo o seguinte, eu não vou diagonalizar hora nenhuma. Eu estou apenas quebrando a minha matriz K. E aí eu vou fazer aquele mesmo processo, eu vou multiplicar tudo por K menos meio. Então, quando eu multiplicar pela matriz K menos meio, essa matriz aqui desce, vai embora, e aí eu vou colocar um K menos meio, não é K não, aqui, e vou colocar um K menos meio aqui. Então, estou pegando a matriz K e splitando ela na sua raiz quadrada. E aí multiplico essa equação à esquerda por K, tipo K menos meio. Cancela isso, introduz esse. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar K a menos meio vezes K meio. Então, como eu tinha esse K meio aqui, eu coloco a identidade, K menos meio, K meio. Então, eu vou poder, no final de tudo, fazer o seguinte: ter D'Alembertiano, vou limpar o D'Alembertiano, mas não estou jogando fora o K está vivo aqui, não está em forma diagonal não. Mas K menos meio, N2, K menos meio. Tá? K menos meio, N2, K menos meio. E aí aqui ficou um K a meio atuando em Φ, que eu vou chamar isso aqui então agora de um filinha. E aqui eu vou chamar isso aqui de rolinho. Quem é filinha? Filinha é K meio vezes Φ. E rolinha é K menos meio vezes rho. Ali que multiplicou K meio. Eu multiplico, a equação estava assim, aí eu expliquei dessa forma, deixa eu apagar, não tem problema aí. Vou fazer de novo. Então simplesmente quebrei o meu K em duas raízes, né? Porque eu posso tirar a raiz quadrada dessa matriz positiva definida.
Aí eu multipliquei a esquerda por K a menos meio. K menos meio esquerda, mata esse. E K menos meio esquerda, ele entra aqui. E aí ele entra aqui também. Multipliquei toda essa equação à esquerda por K a menos meio. K menos meio, mata esse, K menos meio entra aqui, K menos meio entra aqui. E aqui, nesse vácuo aqui, eu vou colocar a identidade. Vou colocar K menos meio, K meio. Coloquei a identidade aqui. E aí ficou K menos meio à direita, K meio à direita e K meio à direita. Então, eu vou fundir esses três aqui, ó, nessa matriz que eu estou colocando aqui. Então, ficou D'Alembertiano. Aí, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Então, a minha equação ficou agora assim. D'Alembertiano ficou limpo. E aí, eu produzi aqui a matriz K menos meio, que não é diagonal. N2 também não é diagonal. E K menos meio. Tá aqui. Tudo isso atuando nessa nova matriz, nesse novo termo, nesse novo vetor, K meio φ. Só que eu tenho K a meio φ. E tudo isso forma. K meio e K menos meio não são diagonais. Não, nada aqui é diagonal. Nada é diagonal. Mas a gente diz que uma matriz K pode ser produzida por dois. Matriz K positiva definida pode ser explicada no seu raiz comum. E pode ter a menos meio subsequente, né? Pode ter? A menos meio. Pode também, automaticamente, porque ela é positiva definida, então os autovalores são todos, ela não tem determinante zero. E aqui K menos meio ρ. Então ficamos com essa equação. No fundo, eu vou estar trabalhando com esses campos aqui e essas fontes aqui. E essa equação aqui. Então, de novo, essa matriz aqui é simétrica. Não é a matriz N2, não é diagonal, nada aqui é diagonal, mas é uma matriz simétrica. Muito bem. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu inverter, aí eu quero tirar a função de Green, do problema. Então, a função de Green do problema é o inverso desse operador aqui. Então, eu vou ter que pegar D'Alembertiano mais K, vamos usar o espaço dos momentos, menos K2 vezes a identidade. Mais K menos meio, não diagonal. N2, também não diagonal. K menos meio, não diagonal. Tudo isso aqui atuando, vamos chamar esse campo agora de um filinha. Filinha não vou botar fitil não, porque o fitil era outra coisa. Filinha, K meio, φ. E o bolinha é K menos meio, φ. Então agora eu tenho que tirar a função de Green do espaço dos momentos. Né? Então eu dever a função de Green e inverter essa matriz aqui. Menos K2 vezes a identidade, mais esse novo termo aqui. Assim, vamos chamar isso aqui também de um N2', que é uma matriz simétrica. Então, menos K mais N2', atuando em filinha, igual a rolinha. Então, eu vou tirar agora a minha função de Green. Minha função de Green inversa dessa matriz. É menos K2 vezes a identidade, mais N2', tudo isso, né? Mais N2', tudo isso aqui é menos 1. Então, isso aqui é a função de Green no espaço dos momentos. Vou botar assim, né? Que é no fundo, então o que eu tenho? Então, eu estou invertendo essa matriz. Então, quando eu inverto uma matriz, né? Eu pego. Deixa eu ver aqui. Então, vou inverter essa matriz, então eu tenho um determinante no denominador. O determinante dessa matriz vai aparecer no denominador. Isso, né? Então, basicamente, né? Ao inverter essa matriz, eu tenho o cofator, vamos colocar assim, dividido pelo determinante. Claro, a relação de dispersão, justamente, né? Vamos pensar, a relação de dispersão, ou eu posso olhar direto para cá. A relação de dispersão vai ser, se eu colocar, vamos supor que eu esteja no vácuo, né? Esteja pegando a função de Green sem fonte. Pegar a função de Green, pegar a relação de dispersão, pegar a equação sem fonte. E vou tirar a função de Green, então pegar a relação de dispersão. Que a gente já viu, a relação de dispersão, ela aparece no denominador da função de Green, mas eu não estou tirando a função de Green, eu quero a relação de dispersão. Então, eu vou pegar o determinante dessa matriz aqui,
menos K2 vezes a identidade, mais N2 minha, igual a zero. Então essa vai ser a minha relação de dispersão. Então, claro, dependendo da ordem dessa matriz, se o problema for 2 por 2, eu vou aparecer com K à quarta potência. Se o problema for 3 por 3, vai aparecer um K2 elevado à terceira potência. Mas nós temos essa expressão aqui, determinante dessa matriz aqui. Vamos pensar o seguinte, né? O determinante de uma matriz é invariante, deixa eu apagar isso aqui. O determinante de uma matriz é invariante por transformações ortogonais. Então, olha só, eu não estou diagonalizando, não diagonalizei K, está tudo aqui inteirinho, mas eu sei que essa matriz aqui, ela não diagonal, mas simétrica. Então eu posso escrever sempre assim, eu posso passar dessa matriz N2' para uma matriz N2', que é diagonal. Então vai ter uma transformação T, que não é nem mais R nem S, vai ter uma transformação T, que vai pegar a minha matriz N2' e vai diagonalizar. Tá certo, né? Então, deixa eu colocar aqui, como é que eu poderia. Quando eu passar, então eu posso pegar o seguinte, eu posso pegar esse determinante aqui e fazer o seguinte. Posso escrever esse determinante da seguinte maneira: T menos K2 vezes a identidade mais N2', vou manter tudo aqui. Essa matriz aqui, isso aqui. Estou só lembrando, isso aqui estou só lembrando, não estou colocando ainda não. Mais N2', e posso colocar aqui o T transposto, aqui é menos 1. Então, isso aqui é uma equação matricial, isso aqui é uma identidade matricial. T transposto está a identidade, então eu estou recuperando esse termo aqui. E T, N2'. Então, ou seja, se eu tirar o determinante é o produto o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, se eu tirar o determinante disso aqui, vai ficar determinante de T vezes esse determinante vezes o determinante de T transposto. Mas, claro, o determinante de T transposto, como T transposto é T a menos 1, inverte. Então, esse determinante mata esse. Então, isso aqui, vamos colocar assim, isso aqui é uma identidade. Por quê? Eu coloquei aqui e aqui, né, algo que não vai alterar esse determinante. Olha, eu estou mantendo aqui N2', que não é diagonal. Então, isso é uma identidade. Então, tirar aquele determinante é a mesma coisa que tirar esse determinante. Mas agora, ao tirar esse determinante, eu tenho uma facilidade. Isso aqui vai ficar determinante de menos K2 vezes a identidade, porque o T vai matar o T', T transposto. E aqui vai aparecer o M2, duas linhas, que é a forma diagonal, isso igual a zero. Então, eu vou estar tirando o determinante dessa matriz. Agora, eu posso esclarecer um pouco? Oi? O determinante roda, né? É isso, Flávio. É isso. Esse determinante não é a mesma coisa que o traço, que é assim, o determinante de um produto é o produto dos determinantes. Vai ficar determinante disso, vezes o determinante disso, vezes o determinante disso. Só que esse determinante bata esse, porque essa matriz é inversa dessa. Então, determinante de T vezes o determinante de T menos 1, que é 1 sobre o determinante de T. Então, se cancela sobre isso. Então, isso é uma identidade. E isso igual a zero é a nossa relação de dispersão. Nossa relação de dispersão é essa, né? Então, deixa eu ver aqui, esse determinante igual a zero. Mas esse determinante, antes de fazê-lo igual a zero, eu uso essa identidade aqui. Isso tudo no final do dia igual a zero. Então, esse determinante agora aqui é o determinante de uma matriz diagonal. Então, tem menos K2 na identidade, mas então ela vai ficar o seguinte, né? Vamos dizer que os valores dessa matriz N2'. Então, eu vou ter, esse determinante vai ser menos K2 mais o primeiro alto valor dessa matriz, que eu vou chamar, sei lá, de N1 ao quadrado. Depois, menos K2 mais N2 ao quadrado. E assim vai. Menos K2 mais NN ao quadrado igual a zero. Então, olha, no propagador, na função de Green, o que vai aparecer no denominador, que é o determinante, vai ser a função de Green. Ela vai ter um certo numerador que eu não vou declarar qual é,
quando um certo numerador n, que qualquer que eu possa chamar de um polinômio q, mas o denominador dele vai ser menos k2 mais n1 ao quadrado. Menos k2 mais nn ao quadrado. Então eu tenho aquele polinômio que estava falando, k2 elevado a n, que vai ter aquele polinômio bonito. Essas massas aqui vão ser, no final do dia, a gente vai ver, essas massas são as mesmas massas, né? Exatamente, são as mesmas massas que anteriores. Então, tarefa, quem quiser demonstrar, é que essas massas que estão aparecendo aqui, esses ni ao quadrado, aí é um problema de álgebra linear. Ni ao quadrado são exatamente os minis ao quadrado. Então, eu não diagonalizei nada, só no final do dia, eu também não diagonalizei essa matriz. Eu simplesmente usei o fato de que eu posso colocar as duas matrizes que fazem essa ficar diagonal. Então, no final de tudo, essas massas que vão aparecer no denominador são aquelas das nossas relações de dispersão. Só que nesse caso, a relação de dispersão, ela não está cada uma separada da outra, elas estão entrelaçadas. Ó. É um produto que é igual a zero. Então, esse pode ser zero? Sim, é uma relação de dispersão. Esse pode ser zero? Sim, é outra relação de dispersão. Agora, o que é bom aqui, que acho que não é bom lá, que eu acho que é interessante? A pergunta é, aonde é que está o caráter físico do problema? O caráter físico do problema está nas massas. Então, será que eu tenho massas taquiônicas ou não? Tudo bem, posso ter massa zero. Agora, o que pode distinguir? Que outro critério que eu poderia usar para ver se eu tenho o meu lagrangiano está bem encaminhado? O critério da causalidade, o critério da, vamos dizer assim, da unitariedade. Isso é tudo clássico. Quando eu for para o tratamento, eu tenho a função de Green aqui. Então a função de Green está aqui. A função de Green ela tem denominador que dá os polos. As relações de dispersão estão no denominador da função de Green. A função de Green ela tem sempre um numerador e no denominador da função de Green a gente tem a relação de dispersão, que é da onde eu vou tirar as massas. Então, os polos, né, os zeros da relação de dispersão vão corresponder aos polos da função de Green. E os polos da função de Green estão me dando as massas. Muito bem. Porém, eu tenho um resíduo para cada massa. Então, a gente, quando tem uma relação de dispersão desse tipo aí, ela é mais indicadora de uma coisa importante, que é, será que eu tenho ghost? Porque a gente consegue ver pela relação de dispersão se a gente tem táquion, se não tem táquion, se tem partícula de massa zero, se não tem partícula de massa zero. Agora, e se meu problema tiver fantástico, tiver ghost, não é ghost de Faddeev-Popov, mas é ghost correspondente a estados que teriam norma ao quadrado negativo. Então, essa relação de dispersão, que no fundo é o que está no denominador, né, ela vai ser interessante porque ela está me dando o seguinte, vamos dizer, basicamente, quem é o meu denominador? Vamos dizer que eu tenha duas partículas só, dois campos, só para ficar bem simples. Eu teria, então, K2 menos N1 ao quadrado, e aí eu posso multiplicar cada termo desses, eu posso botar isso aqui, o fatório será menos, né? Então, se eu tiver um número, isso tudo vai depender de um sinal mais ou menos, eu posso fazer sempre assim, K2 menos N1 ao quadrado, tem um sinal menos aqui. K2 menos Nn ao quadrado, no final do dia, isso está multiplicado por menos 1 elevado a n. Então, no fundo, eu vou ter um sinal menos para cada desse termo. Esse menos n é global, não importa, esse menos 1 é global. O que é importante é isso aqui. Então, se eu tiver dois campos, duas partículas, eu tenho K2 menos N2 ao quadrado. Muito bem. E aí, o que eu posso observar daí de interessante? Se eu tiver um polo em K2 igual a N1 ao quadrado, para esse polo aqui, está correspondendo, né? Esse polo aqui está correspondendo ao polo massivo K2 igual a N1 ao quadrado. Então, se eu tiver esse polo, né? K2 igual a N1 ao quadrado, o meu resíduo é um polo simples. Então, o resíduo nesse polo vai ser 1 sobre N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado. Então, esse polo tem esse resíduo. No fundo, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre K2 menos N2 ao quadrado no numerador. Posso botar isso aqui. 1 sobre isso no numerador. Então, tá. Isso aqui está no denominador, tanto faz. Agora, quando eu tiver esse polo simples, no polo K2 igual a N1 ao quadrado, o resíduo é 1 sobre N2 ao quadrado menos N1 ao quadrado.
N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado. Quando eu fizer o outro polo, né? E aí no polo, então isso aqui é o resíduo. Se eu tiver no polo K2 igual a N2 ao quadrado, o meu resíduo vai ser o contrário. Quando tiver nesse polo aqui, eu resíduo N2 ao quadrado sobre N1 ao quadrado. Então, frontalmente, a gente tem dois resíduos com sinais opostos. Um resíduo é o oposto do outro. Então, se um resíduo é o oposto do outro, os dois campos não podem ser igualmente bons campos fixos. Eu tenho problema de Ghost, de fantasma, né? Porque a formulação canônica na métrica mais, menos, é que o propagador do campo de Klein-Bordner seja 1 sobre K2 menos N2. Ou seja, no polo ele tem resíduo I, mas tem um positivo, é mais I, não é menos I. Se eu tenho essa situação aqui, é como se eu decompusesse também essa fração aqui em frações parciais. Essa fração K1 sobre K2 menos N1 ao quadrado, denominador K2 menos N2 ao quadrado, eu posso escrever dessa forma: 1 sobre K2 menos N1 ao quadrado, posso ficar N2 ao quadrado, menos N1 ao quadrado, e aqui vai ficar, vamos dizer, mais, esse vai ser isso mesmo, N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado sobre K2 menos N2 ao quadrado. Vamos dizer que eu decompusesse esse produto aqui em duas frações parciais. Então eu botei isso aqui, vai ficar, talvez seja menos. Vamos fazer o seguinte, mais fácil. Vamos decompor isso aqui em duas frações parciais. Então vai ficar alfa sobre K2 menos N1 ao quadrado mais beta sobre K2. Estou pegando o caso de dois campos só para dar essa ilustração. Então, se eu fizer se eu decompuser em produto de frações parciais, eu vou ter alfa K2 menos alfa N2 ao quadrado mais beta K2 menos beta N1 ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a 1, porque essa fração tem o numerador 1. Então, o termo em K2 tem que ser 0. Então, beta é igual a menos alfa. Beta é igual a menos alfa. Esse beta é igual a menos alfa, isso aqui mais isso aqui, e aí eu vou ter beta é igual a menos alfa, então vai ficar alfa N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado vezes, alfa vezes isso igual a 1. Então, alfa é 1 sobre N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 sobre N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado. E aqui vai ficar beta menos alfa. Então, aqui vai ficar menos 1, a mesma coisa. Vai ficar, então, no fundo, isso aqui vai ficar 1 sobre N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado. É o mesmo resíduo imóvel, mas o sinal é o oposto. Então, nesse polo aqui, eu tenho esse resíduo aqui, que é justamente esse. E nesse polo aqui, eu tenho esse resíduo aqui, que é o oposto, que é esse aqui, por isso que aparece aqui com o sinal menos. Então, significa que, se N1 ao quadrado for maior do que N2 ao quadrado, esse resíduo é positivo, mas esse vai ficar negativo. Então, essa partícula corresponde ao resíduo correto de Klein-Bordner. Então, essa aqui está funcionando como campo de Gauss. Se N2 ao quadrado for maior do que N1 ao quadrado, esse resíduo fica negativo e esse passa a ser positivo. E aí essa partícula passa a ser do tipo Gauss. Então, o que eu digo, essa relação que a gente fez, aquela primeira relação que a gente fez, onde teve todas as relações de dispersão independente, como você estava criticando um pouco, ela tem esse defeito. Ela me dá as massas, me dá as relações de dispersão, mas ela não me diz se tem Gauss ou não, ela me diz que tem Tackley. Quando eu faço a análise vamos dizer assim, pela relação de dispersão completa, que é aquele polinômio, né? K2 elevado a N, mais depois no termo que tem K2 elevado a N menos 1, então, como a gente mostrou na aula passada, né? Eu teria um polinômio assim, K2 elevado a N, mais um termo, um coeficiente a N menos 1, que depende de K2 elevado a N menos 1. Então, isso aqui, claro, no fundo está dizendo ômega 2N menos 2. Então, eu posso ter uma relação de dispersão, que é um polinômio grande em ômega, ou em polinômio grande em K2, não importa, mas todo o conteúdo dessa relação de dispersão está aqui. No fundo, o que a gente está mostrando, né, é com essa
nessas transformações simples da álgebra de matrizes, é que, por mais complicada que seja aquela relação, né, eu vou poder sempre, no fundo, tirar os autovalores dessa matriz que a gente definiu aqui, K meio, M2, K menos meio, M2, K menos meio. Então, aqui estão os polos. E agora, essa relação de dispersão aqui eu acho mais interessante porque ela é o denominador da função de Green. E aí, quando eu olho para a função de Green, eu tenho um ingrediente a mais, que é a questão na versão quântica, em segunda quantização, porque tudo que a gente fez aqui foi clássico. Agora, na versão em segunda quantização, eu vou ver que esses polos têm resíduos, e esses resíduos são importantes, né, na hora de eu definir. Os resíduos são importantes na hora de eu definir o que é partícula física e o que é partícula fantasma. Tem um resíduo negativo, vai contra a normalização canônica. Se a métrica do espaço-tempo é essa, esse é o propagador correto de Klein-Bordner. E aí o resíduo dele é I, quer dizer, positivo, mais I. Se eu colocar um resíduo negativo, daí menos I. E aí isso corresponderia ao outro. Então, esse é o problema que eu acho que é melhor tratar sem diagonalizar tudo. Eu não diagonalizei nada. Só no final, eu nem precisei diagonalizar, no fundo, ainda a matriz é endorminha. Eu disse apenas o seguinte: eu sei que ela é diagonalizável. Então, eu posso usar aquela relação matricial, né, do determinante, e dizer que o que vai aparecer no denominador é o produto, né, de todas as massas no final do dia. E essas massas eu deixei como tarefa. Quem quiser fazer, mostrar que as massas que a gente computou nesse segundo tratamento, as massas em μ ao quadrado, correspondem às massas μi ao quadrado da versão que a gente usou, diagonalizando tudo, né, diagonalizando passo a passo. Então, esse é o caso da relação. Agora, claro, isso para campo escalar. Isso vale também para campo vetorial, para campo fermioniano. Agora, para campo vetorial é diferente. Porque o campo vetorial tem parte transversa, então vamos deixar esse assunto para a próxima aula. Porque se a gente for pegar um campo vetorial, eu posso ter a parte transversa e a parte longitudinal. Eu posso, inclusive, colocar massa. Vamos dizer, o campo vetorial, em termos simples que a gente pode pensar, seria algo desse tipo. Tem um conjunto de N campos vetoriais, vamos dizer assim, A mi. Então eu poderia escrever aqui alguma coisa que tenha um kappa i j, F mi i, F mi j. Então, de novo, essa matriz tem que ser simétrica. Então, isso aqui eu estou dando conta da parte transversa. Mas eu poderia escrever aqui agora o termo que seria um L i j, B mi, A mi, I, D mi, A mi, J. E poderia escrever aqui um termo, se quiser botar aqui menos um quarto, mas não vou deixar assim por enquanto eu posso absorver fatores numéricos em cá. A forma geral é essa aqui. Poderia ter um termo aqui, que seria uma espécie de um N2, tipo proca, IJ, A mi, A mi, J. Então eu tenho parte transversa, parte longitudinal e termo de massa, que envolve ambas. A questão é, se eu definir alguma coisa aqui, por exemplo, eu fizer o meu processo de diagonalização sucessiva, quando eu diagonalizar essa matriz aqui, eu não vou estar automaticamente diagonalizando essa. Então, eu posso criar um desbalanceamento entre a parte transversa e a parte longitudinal. Então, as duas coisas não vão caminhar mais juntas por causa desses mixes aqui. Então, isso aí pode ser uma coisa interessante, porque isso vai me revelar a existência de módulos de spin 0, então na parte longitudinal, e módulos de spin 1, que são independentes. E aí a gente pode controlar. Será que os módulos de spin 0 tem ghost, não tem ghost, os módulos de spin 1? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar do mixing, quer dizer, no caso fermiônico, no caso de Dirac, a situação é simples, porque eu não tenho diferentes spins no mesmo campo. Então, a gente vai seguir como se fosse, se quiser, eu posso até na próxima aula fazer o caso de Dirac. Mas eu acho que o caso que vai trazer mais novidades para a gente vai ser o caso vetorial, porque aí a gente pode quebrar na parte transversa, na parte longitudinal. Claro, discutir a simetria de gauge aqui é possível, não sei o que eu posso fazer para ter simetria de gauge quando eu fizer essas transformações aqui. Mas o que eu ia chamar a atenção é que, ao fixar os quanta de spin 1, eu não estou automaticamente fixando os quanta de spin 0. Então eu posso ter esses módulos massivos
com massas diferentes desses. Então isso é uma coisa que pode ser interessante a gente. Então, vai mais de encontro na abordagem que você faz, separar os que zero e os que 1. Então, no caso de campos vetoriais, essa discussão é mais rica, por causa desse espectro de partículas, vamos dizer assim, de fótons escalares e fótons transversais. Aqui, campo escalar, eu só usei como modelo, assim, exercício, um point model, né, para a gente perceber, assim, por onde olhar as relações de dispersão. Então, só para finalizar, a moral, né, assim, a lição da discussão de hoje foi trabalhar as relações de dispersão em duas perspectivas. Na perspectiva das diagonalizações sucessivas e na perspectiva de não fazer nenhuma diagonalização e mostrar que as duas formulações, no final, são equivalentes, com o bônus que esse segundo modelo tem. Se eu for olhar a coisa agora do ponto de vista da versão quântica, da formulação quântica, e eu vou falar do propagador, a relação de dispersão, sim, ela é mais interessante porque ela vai me mostrar sinais relativos entre resíduos dos polos. Os polos correspondem às massas físicas, mas os resíduos, vamos dizer, se aquele polo tem massa boa, ele tem resíduo bom ou ruim. Então a discussão do resíduo fica melhor na hora do propagador. O Jacques também tem a influência daquele que é, né? O numerador, claro. Você fez uma coisa como... Não, aqui eu peguei o caso simples de duas partículas só. Então, agora aqui, se eu tiver esse aqui vai ter potência de Esse aqui equilibra os resíduos. Pode equilibrar. Agora, vamos dizer, você poderia pegar, se você pegar o caso de 3 campos, né, aí esse aqui vai aparecer. Então, por exemplo, quem quiser fazer esse exercício aqui, pode fazer, digamos, o denominador da função de Green, né, então, se eu quiser inverter essa matriz aqui, então no fundo eu vou estar invertendo essa matriz aqui. Vou pegar esse determinante aqui. Determinante de K2 menos M1 ao quadrado, né? Vamos pensar, deixa eu ser melhor talvez fazer o seguinte. Ao tirar a função, melhor fazer o seguinte, inverter a matriz. Vamos inverter essa, fazer o seguinte, pegar essa matriz K2, menos K2, vou pegar já o multiplicado, K2 vezes a identidade, 3 por 3, menos a matriz N2, que eu vou chamar de N2', que também é 3 por 3, atuando no filinha, quanto eu já tenha feito tudo, em todo caso 3 por 3. Então eu vou ter que inverter essa matriz 3 por 3, ou seja, eu vou ter que pegar essa matriz aqui, que tem essa matriz aqui, mas eu posso sempre colocar essa matriz, no fundo é isso aqui, eu vou ter essa expressão, 1 sobre K2 menos N1 ao quadrado, K2 menos N2 ao quadrado, K2 menos N3 ao quadrado. Quando eu quebrar essa fração aí, né, vou quebrar as frações parciais. E seria interessante também considerar um outro caso, que é o caso de degenerescência. Se eu tivesse, por exemplo, um polo duplo, K2 menos M1 ao quadrado. Próxima aula você pode fazer com o Clébio? Posso fazer com o Clébio. Então, por exemplo, eu tivesse esse caso aqui, polo duplo, M1 ao quadrado, e um polo simples, M2 ao quadrado. A questão do polo duplo é um pouquinho mais sutil, porque o resíduo em um polo duplo, ele não é simplesmente o resíduo tradicional, tem que fazer uma derivada. Então, fica como exercício, né? Tirar aqui os resíduos desse propagador, dos polos, e o resíduo desse propagador dos polos. Legal? Então, por hoje é isso, e a gente na semana que vem, então você quer trabalhar o caso fermiônico. Vamos trabalhar o ferro. Obrigado, tchau.